Boa noite a todos. Estou fazendo essa live aqui simultaneamente no Instagram e no YouTube para comentar as caixinhas da semana. Essa live é a medicina como ela é. O link para o meu canal está na minha bio. Não deixem de se inscrever no canal porque a minha intenção é crescer no YouTube também. O Instagram tem essa coisa desagradável de você postar um vídeo e 2 dias depois o vídeo desaparece lá naquele mar de coisa. Eu não consigo me aprofundar em nada. Então a minha ideia é crescer cada vez mais no YouTube. Aconcheguem-se, vou comentar aqui as caixinhas mais pedidas da semana. Tá? Fiquem à vontade, boa noite a todos. Algumas dúvidas aqui recorrentes. Primeira delas, como funciona pós-internal medicine os empregos por visto J1? Pode escolher o local para ficar? Pode, cara. Aqui você vai conseguir emprego em qualquer lugar. O negócio é procurar com antecedência, tá? Às vezes você vai ter que ir na cidade vizinha, uma coisa assim, você começa a procurar mais ou menos faltando um ano para acabar a residência. Emprego não falta, mas tem muito contrato que é furado, então você quer se antecipar aí, às vezes o nego deixa de última hora, acaba tendo que entrar num fellow da vida aí, esses fellows fajutos aí, para fajuto é exagero, né? Mas esses fellows aí pouco concorridos para não tomar sufoco, tá? Mas se aplicar com antecedência, dá tudo certinho. Iago, tô terrível em imunologia, nem lendo explicação vai. Vejola, leia o PDF do Melma de imunologia, tá? Tem tudo ali. Patrick, sou novo aqui com a média de idade dos médicos americanos, me formo com 42 anos. Eu não sei a média, cara, é muito comum aqui médico com mais de 30, aqui a medicina dura 8 anos, uma pós-graduação. De qualquer maneira, você é recém-formado não cai em filtro nenhum, então ter 42 anos é irrelevante, você vai ter que fazer residência de qualquer maneira, então o que muda? Vamos ver. Eu gostei muito dessa pergunta aqui. Eu sou herdeiro, ganhar 50 100k pra mim tá ótimo. Pra quem ir para os Estados Unidos fica longe da família, cara. Se você é herdeiro, benza a Deus. Aprende a administrar e multiplicar o patrimônio, né? Porque a maioria dos herdeiros não aprende, termina mal. Mas tá feito na vida. Vai esquentar a cabeça com residência pra quê? Eu nem medicina eu teria feito. Eu teria feito algum curso aí de finanças e tudo, proteção patrimonial, Bitcoin, né? Esquentar a cabeça com residência pra quê, né? Agora, ir para os Estados Unidos é mais uma questão de qualidade de vida e segurança, né, cara? Você com dinheiro aqui no Brasil, você vai ter que andar de carro blindado, ter segurança, aquela coisa toda que todo rico no Brasil faz, né? Mas é o custo Brasil, se você está disposto a pagar, problema nenhum. Eu não me meteria a fazer steps nunca na minha vida se eu fosse herdeiro, mas nem ferrando, aliás, nem medicina eu teria feito. Tá maluco? Medicina é curso para classe média, né? Filho de rico, o cara faz artes cênicas, faz cinema, né? O que teu filho fez? Não, tá fazendo lá História da Arte, lá em Paris. Eu falei, que maravilha, rapaz. Medicina é coisa da classe média ascendente. Outra clássica, fazer residência no Brasil e revalidar aí. Péssima ideia, tá? A não ser que seja para radiologia. Na maioria esmagadora dos casos é melhor fazer direto aqui. Mas quem já tiver residência, aproveite as oportunidades. Você com a residência e com os steps, de repente você consegue pegar o green card, se tiver mais de 5 anos de formado. Você consegue aí, agora o Texas está aprovando uma nova. Aliás, pessoal, o Texas está aprovando uma lei que deve entrar em vigor amanhã, que é o Doctor Act. Fiquem de olho, tá? Porque se você é especialista e tem, eu acho que 5 anos de atuação na especialidade, você pode ser contratado aqui. E se você não tem residência, mas tem 10 anos de formado, você pode ser contratado. Você vai precisar dos steps. Não precisa do green card, mas idealmente você quer ter o green card. É bom que quem tem os steps consegue aplicar para o green card pela B2NW e aí consegue trabalhar aqui. É claro que tudo nessa vida tem um mais, você vai trabalhar 3 anos aí com salário aí de intermediário, né? Talvez aí salário de residente, mas depois que você tem a licença plena, você abre seu consultório, tá? É, Inclusive, no caso específico do Texas, na própria bill da lei, eu vou até fazer alguma coisinha sobre isso, um conteúdo sobre isso. Na própria bill, obriga o seguro a pagar a consulta feita pelos médicos dessa nova lei. Então, isso é uma revolução de mercado gigantesca que as pessoas ainda não se atentaram, que aqui no Texas tem, eu acho que o maior complexo hospitalar do mundo, né? É claro, gente, não seja inocente, nenhuma lei é feita para facilitar a vida do coitado do médico, seja americano, seja estrangeiro. Toda lei é feita para quem está no poder. Então é claro que os donos de hospitais vão nadar de braçada porque vão contratar esses profissionais a preços muito mais baratos do que médicos certified e vão encher o rabo de dinheiro que a própria lei obriga o seguro a pagar, né? Como mais ou menos fazem com os profissionais intermediários, o physician assistant, nos practitioners, o que não quer dizer que é ruim. Primeiro que por 3 anos você vai trabalhar aí talvez com o que? 6, 8, 10 mil dólares por mês, talvez aí ganhando um pouco menos que o physician assistant,
já é um bom salário, já é até mais que salário de residente. E mesmo que seja salário de residente, já dá para se virar. E você pegando a certificação, a licença estadual, você abre seu consultório e você pode atender plano, tá? A lei obriga. Na própria lei. Isso podem colocar aí Doctor Act do Texas, a Bill, no site lá do Capitol, que vocês vão ver. Então vocês montam o consultório de vocês, façam procedimento estético, TRT, GLP-1, atenção primária, o que quiserem, vão poder atender Medicare, vão poder atender Med-Age. E dependendo, por exemplo, quem já for clínico, o board está lançando agora no fim do ano um projeto piloto para poder titular o clínico depois de um ano de fellow. Então, isso é uma revolução de mercado enorme na medicina americana, enorme. Claro que muita gente vai encher o rabo de dinheiro com isso aí não é feito para favorecer a vida de ninguém, mas a nossa vida é literalmente aprender os caminhos aí nas leis para a gente poder crescer também, é assim que funciona. Por exemplo, a residência médica americana ela não é feita para ela favorecer médico estrangeiro, muito menos médico, tá? Todo o mercado da medicina americana foi criado no começo do século passado pelo Flexner Report, que foi encomendado por aquela putada lá do Rockefeller, né? E aí pegou o John Hopkins de modelo e fechou assim 90% das faculdades de medicina, colocou tudo na mão ali do Rockefeller. Então eles dominam as farmacêuticas, as universidades dominam tudo, né? Essa putada aí do Bilderberg. Então a gente usa isso a nosso favor, mas a residência médica americana também não foi feita para favorecer médico, nem residente, nem ninguém, tá? O poder serve ao poder, o nosso trabalho é aprender a contornar aí, enquanto os políticos ficam cagando na nossa cabeça, tá? Bem-vindo ao novo mundo real. Então, fiquem de olho nessa nova lei, eu com certeza ficaria de olho. Eu não tenho 10 anos de formado, mas, cara, é uma coisa... Né? Quem não fez residência ainda, faz aqui, que fazer residência aqui é mais fácil, é o melhor caminho. Mas quem já foi especialista fica de olho, tá? Porque assim, a própria lei, está no texto da lei, claramente, que o plano seguro vai ser obrigado a pagar pela consulta desses médicos. Então, isso é uma revolução de mercado sem precedentes. É claro que isso foi feito para encher o rabo dos hospitais de dinheiro, mas a gente consegue aproveitar isso. A residência também foi feita para encher o rabo deles de dinheiro, né? Ah, é controle de qualidade. Tá todo mundo muito preocupado com controle de qualidade, sim. Vai nessa, meu filho. Deixa eu ver aqui. Teve a menina Helena que perguntou, Iago, como é que funciona os vistos? Olha, são mais de 100 vistos, tá? Então eu tive que fazer um módulo inteiro do meu curso para cobrir os mais comuns. Mas para resumir, você consegue fazer tudo com visto de turista e os outros você arruma. Se você tiver 5 anos de formado, ou mestrado, ou doutorado, se você está indo pelos caminhos alternativos, se você quer ir pelas novas leis estaduais, dá uma olhada no EB2NW, que fazendo os steps você consegue tirar, é um green card, tá? Mas para quem quer fazer residência, a gente se ajeita. Teve aqui que comentou o Gabriel, o povo que quer fazer residência em Harvard, Nova York, etc., assiste muito filme da sessão da tarde. Cara, isso na verdade não é culpa de ninguém, é porque o branding das universidades é muito forte. Então a gente cresce com a ideia de que existe uma sincronia, uma sintonia entre academia e mercado, tá? Essa sincronia, ela nunca existiu. A academia e o mercado não são a mesma coisa, nunca foram. E as universidades brasileiras, as universidades americanas, elas são muito boas de marketing. Por exemplo, um fenômeno que aconteceu aqui nos Estados Unidos, e no Brasil também, mas nos Estados Unidos começou aqui, no começo segunda metade do século XX, veio aquele culto da universidade. Tem que ir para a universidade, tem que ir para a universidade, não sei o quê. E aí as universidades começaram a fazer um monte de curso merda, os governos passaram a subsidiar a formação. Quando o governo faz o subsídio, evidentemente o preço aumenta, né? Porque se você sabe que o governo vai financiar, se tem crédito, é lógico que você vai aumentar o preço, tá? Isso aí é inevitável. Então o preço das tuitions aqui, das mensalidades, decolaram, exatamente como aconteceu com medicina no Brasil, né? Que agora é R$12.000 a mensalidade. E a classe média americana se afundou assim até o pescoço de dívida, num monte de curso que não vale nada, que um monte de diploma que não vale nada, sei lá, estudo de gêneros, artes cênicas no Nepal no século XVIII, um monte de curso desse. E aí você tem hoje na classe média americana uma geração inteira afundada em dívida até o pescoço, com a formação que não serve para nada, que vai pagar dívida o resto da vida, tá? Isso é a universidade americana. E na medicina eles têm essa mania de ficar fazendo uma cacetada de fellow, que não tem saída de mercado, tá? A maioria dos fellows aqui nos Estados Unidos, das subs, elas não têm saída de mercado, elas não aumentam o salário médico. Muitas, na verdade, o médico ganha menos do que o especialista base, tá?
Então, isso aí está na moda e para as universidades é muito bom. Primeiro que esses fellows eles são subsidiados pelo governo, tá? Então você tem esse profissional de graça. Segundo, você segura por um ano de graça, porque o governo paga ali uma mixaria por 70, 80 mil dólares para um fellow, um profissional que vai gerar 500 mil dólares, às vezes 1 milhão de dólares para o hospital, para a universidade. Então é uma mina de ouro, né? Agora a moda aí, acho que na pediatria, na neuro, é o fellow de hospitalist, ou R+, em medicina hospitalista. Que porra é essa? O que esse fellow de hospitalista faz? O cara fez 3 anos de residência e não sabe trabalhar em hospital? Né? Mas o povo é encantado. Não, vou fazer aqui em Harvard o fellow de hospitalist. É que nem no Brasil o R+, de clínica médica. Não, vou fazer o R3 de clínica médica para aprender a ser chefe de enfermaria. Mesma coisa, né? O Brasil ele imita essas coisas americanas. Então, assim, as universidades americanas elas são brilhantes de marketing, cara. Brilhante, brilhante. E aí você tem hoje essa classe média aí afundada, nos Estados Unidos afundada até o pescoço em dívida. No Brasil é menos pior porque afundou também, né? No Brasil todo mundo tem 4 graduações, 5 NBBAs e 7 pós, só que o governo vai lá e perdoa 99% e chama quem pagou o FIES de trouxa, né? O jeitinho brasileiro. Aqui nos Estados Unidos os democratas estavam querendo fazer um negócio desse também, mas o americano não é tão trouxa, não tá deixando não, porque ia ser uma festança para as universidades e ia botar a inflação nos Estados Unidos, os juros lá em cima, né? Você sair perdoando dívida de um monte de gente que ficou fazendo curso aí de sei lá, artes cênicas na França do século XIV, do sul da França. Mas isso aqui, a classe média americana toda endividada com essa porra, toda. Vamos ver aqui como é que eu tô de comentários. Rapaz, é bastante gente, uma live surpresa, estou até surpreso. Deixa eu ver se tem algum comentário. Quais são as rotations aí na sua residência? O Otávio perguntou. Cara, tem pra cacete, tem várias eletivas, uma que eu gostei muito, se você estiver indo bem, você pode fazer uma eletiva de 2 semanas com o pessoal do CEOs aí do hospital, que é Business and Medicine, que é para você aprender como é que funciona aí a diretoria, a direção de hospital e tudo, adorei. Existem as rotations core, né, que são as rotations obrigatórias em clínica médica, que é gastro, cardio, enfermaria, né, um saco chamado WARDS, night floats, que é plantão noturno, e CTI, né? E existem as opcionais, então, mas tem rotation para tudo quanto é gosto, tem pesquisa, tem esse business aí, tudo quanto é especialidade que você quiser, cuidados paliativos, infectos, tem de tudo. Tem o que você quiser. O Iago, meu xará, aqui perguntou: você fala com tanta confiança do processo que faz parecer fácil, às vezes, gratidão pelo conteúdo. Não é de nada. Cara, depois que você faz quando você está escalando a montanha, o negócio parece assim uma montanha. Depois que você escala, você começa a entender como é que foi sua escalada. E aí você aprende a colocar aquilo dentro de um sistema, tá? Se eu fosse fazer as provas hoje, eu faria em menos da metade do tempo que eu levei. Porque você aprende a criar sistemas, você aprende o que funciona e o que não funciona, e você aprende a lidar com os problemas recorrentes. Então isso aí é natural. Mas quando você está fazendo, ainda mais fazendo sozinho, né, numa época que não tinha tanto acesso à informação assim, tanta gente no Brasil fazendo, você apanhava bem. Tá? Apanhei pra caramba, nossa senhora. Nelson na América. Tem como fazer as provas em português? Tem sim, Nelson. O pessoal dos cursinhos brasileiros aí, eles vão dar um jeito de colocar a prova em português pro povo. O nego estuda em português, tem que fazer a prova em português também, tá? Eles vão dar um jeito aí. Uma boa maneira de fazer a prova em português é fazendo a residência no Brasil. Dá certo. Depois você vai bate lá na Unimed e vai tirar ali os seus R$ 45 da consulta. Ricardo, é muito difícil conseguir green card sem precisar passar pelo waiver? Vamos lá, Ricardo, vamos lá. Você consegue o green card se você tiver 5 anos de formado, ou mestrado, ou doutorado e fizer os steps, você pode aplicar pela EB2, mas cuidado, tá? Porque para quem quer residência, se esse processo da EB2 está levando uns 3 anos, e o visto mais comum da residência, que é o J1 e o EB2, eles entram em conflito, tá? Então todo ano o nego passa sufoco com isso. Quem quer fellow, quem quer caminho alternativo, vale muito a pena. Se você for pelo H1B, que é o visto menos comum, você consegue aplicar para o Green Card logo no R1. Se você for pelo J1, você obrigatoriamente tem que fazer o waiver, tá? Você está amarrado no waiver, não tem jeito. Tem que dar um jeito aí. Diogo, tem alguma indicação de escritório para o EB2NW? Diogo, eu tenho uma só, mas acho que ainda não começou, que é a Vigília, do Ícaro de Carvalho. Eu confio muito nele, gosto muito dele. E ele está abrindo aí a Vigília, que é uma espécie de instituição financeira que vai ter essa parte de vistos também. Então, o que leva o nome do Ícaro, eu confio.
eu não sou próximo aí de nenhum escritório para poder recomendar para vocês com total confiança. Eu sei de gente que mexe com isso, mas como eu nunca fui próximo de nenhuma dessas pessoas, nunca tive amigo próximo que fez o processo, nem fiz o processo com eles, eu não posso sair recomendando, porque não estou dizendo que nenhum caso próximo, né, mas de vez em quando você vê aí gente me procurando dizendo que gastou 100 mil reais no EB2 e perdeu o dinheiro, ou então gente que gastou 100 mil reais na B2, o advogado não avisou que entrava em conflito com o J1, se ferrou todo na hora do match. Outra coisa muito comum é você tentar tirar o green card pelo EB2 e aí o advogado não avisa ou então não sabe. Às vezes o cara nem advogado é, então os advogados aqui me desculpem, porque eu sei que muita gente tem advogado e mexe com isso. Não avisa que os Estados Unidos têm Worldwide Income. Então você vê muito isso, o pessoal da nova classe média no Brasil fazer isso, esses artistas, né? Tira visto aqui de green card, né? Tem filha aqui nos Estados Unidos, acha lindo. O Rafinha Bastos até se ferrou com isso, né? E não sabe que aqui tem Worldwide Income. Então se você tem renda no Brasil, você paga imposto aqui também. Então, para quem já tem um certo patrimônio, você tem que fazer todo um reposicionamento patrimonial, de repente em uma holding, de repente já passar em vida algum patrimônio para os filhos, para poder tirar seu green card. Então posiciona seu patrimônio aqui nos Estados Unidos de uma vez, isso aqui tem muita vantagem para quem investe aqui. Os Estados Unidos incentivam investimento dentro dos Estados Unidos, tá? Mas se você ficar nessa de aluguel e dividendo no Brasil, você vai pagar imposto aqui também. Então toma cuidado com isso. São dois cuidados aí que eu vejo muita gente se lascar nessa corrida do green card e infelizmente eu vejo muita gente não avisar. Não vou falar, isso aí não é coisa de advogado, porque eu sei que tem muita gente que não é advogado e mexe com isso. Eu sei que tem muita gente que é advogada, mas que não fez nenhum trâmite aqui nos Estados Unidos para revalidar o direito aqui também. Então fica esse balaio de gato. Tomem cuidado com isso de green card. Essa vigília que o Ícaro de Carvalho está montando, eu confio muito. Eu confio no Ícaro, ele foi aluno do professor Olavo de Carvalho também. Então eu tenho certeza que se tem o nome dele, vai ser um pessoal honesto mexendo com isso. Vialista. Boa noite. Chegando agora, desculpa, mas sobre o projeto piloto, alguma novidade? Olha, parece que está para entrar agora em outubro, tá? Eu li isso em algum lugar, acho que foi no blog do Board de Internal Medicine, tá? Vale muito a pena ficar de olho nisso. E só para vocês saberem de precedente, a ideia é você fazer um ano de um fellow aqui e depois fazer a prova de título. E aqui tem muito fellow que sobra vaga, tá? Sobra vaga de geriatria, de infecto, de nefro. No próprio blog, eu postei esses dias, no próprio blog do Board de Internal Medicine, né, que é a Sociedade de Especialistas de Clínica Médica, eles estimam em mais de 4 mil médicos que fizeram fellow aqui e não fizeram clínica nos Estados Unidos. Então são mais de 4 mil precedentes nessa situação. Então, jeito tem. Aqui nos Estados Unidos é a terra do precedente, tá? O direito aqui não é o direito romano, que é todo estruturadinho. Aqui é tudo na base do precedente. Então, você tem um precedente, você consegue. Nesse caso, você tem 4 mil. E eles estão facilitando de verdade. Eles querem facilitar para poder entrar em concomitância com essas novas leis estaduais. Porque essa lei do Texas, por exemplo, já está obrigando os seguros a pagar 100% da consulta feita pelos médicos estrangeiros nessas novas leis. Então, o Board de Internal Medicine está adiantando e está dando um jeito aí de criar um caminho para certificar esses médicos, tá? Eu, se eu fosse clínico no Brasil, eu ficaria de olho. Quem tem interesse nisso, quem já tiver residência, seria interessante dar uma olhada no green card. Hoje em dia, pessoal, vocês conseguem aplicar para o EB2 com inteligência artificial, tá? Muita gente aplica sozinho. No YouTube vocês vão achar um monte de gente que aplicou sozinho. Então pega a Manus aí, pega o Chat, o Grok, o que vocês quiserem, aí apliquem, tá? Quem tiver... Você vai precisar dos steps e 5 anos de formado, ou mestrado ou doutorado. Para fellow, para caminho alternativo, para projeto piloto, eu recomendo extremamente. Para residência, tome cuidado. Tome cuidado que está levando 2 a 3 anos e o visto mais comum da residência se entra em conflito com o EB2. Tem que ter esse cuidado. Eu falo isso no módulo inteiro do meu curso. Tem um módulo só para vistos exatamente por isso, tá? E lembre-se do Worldwide Income. Se estiver recebendo dividendos, se tiver aluguel, de repente passa aí para o nome de um familiar, de repente cria uma holding, porque vai pagar imposto. Você vai acabar sendo bitributado, isso é foda. Wendel, rádio nos estudos há 3 semanas, step 1 para alternate P2. A mentoria ajuda? Claro que ajuda, Wendel, claro que ajuda, mas ó, se tiver dinheiro para uma só, faz a do Taneja, tá? Porque o Taneja é o maior especialista que existe no alternate P2. Então, se só tiver dinheiro para uma, faz a dele, porque eu não ganho nada divulgando a mentoria dele. O Taneja é um cara espetacular, todo mundo da radiologia conhece. Então, se você só tem dinheiro para um, faz a mentoria dele, que o Taneja fez os steps e fez o alternate P2. Então, procura o Taneja. Tá? Isso aí, esse cara é espetacular.
todo radiologista brasileiro tinha a obrigação de seguir o Taneja, porque não tinha nem que ter radiologista no Brasil mais, cara, pra ser sincero. Aí, esses dias eu tava conversando com um, cara era até dono de clínica, né? Eu achava que quem fosse dono de clínica tava bem. O cara tava me falando lá que que os hospitais assim estão massacrando a clínica dele, tá doido pra vender. Então, se nem o cara que já tem a clínica dele tá bem, você imagina quem tá saindo da residência agora. Peu Veloso. Para quem pensa em sub de Ternomédia, ele compensa tentar o waiver antes ou depois da sub? Hum. Cara, se você quer fazer direto sub de Internal Medicine, a melhor maneira seria você já aplicar direto com o Green Card, tá? Que vai facilitar muito sua vida para conseguir uma sub aqui. E aí depois você pode ir pelo projeto piloto, porque se você tentar direto a sub, você vai se complicar duas vezes. Primeiro que vai ser difícil você conseguir uma sub que patrocine o J1 e o H1B mais ainda. Segundo, que você ainda vai ter que dar um jeito de se encaixar num waiver para depois você entrar com um green card e de repente ser contratado aí ou prestar os bots, vai se enrolar muito. Muita gente, inclusive, faz o seguinte, faz primeiro o waiver e depois faz a residência base. Então esse projeto piloto chegou meio que para ajudar esse pessoal. Se você já tem clínica médica, eu faria os steps e tentaria tirar o green card pelo EB2, tá? Isso vale para todo mundo que quer caminho alternativo, nova lei estadual, board. O Green Card ele é um superpoder aqui. Você com os steps e com o Green Card, alguma coisa você arruma. Para quem quer residência, só toma cuidado, porque eu já avisei, né? Pode entrar em conflito. Otávio, levanta quanto no supino? Otávio, hoje em dia eu procuro levantar pouco peso, cara, depois de muita lesão, tá? Coisa assim de 50 quilos, né? Eu tento abaixar a barra toda e depois levantar devagar. Depois de muita lesão. Quando eu era mais novo, era muito maluco. Eu fazia tudo quanto é treino doido que vocês imaginarem. Eu tomava tudo quanto é coisa. Não adiantou muito. Mas hoje em dia eu sou mais calmo. No jiu-jitsu eu sou mais calmo também. Otávio, mercado de dor pós-neuroanestésio é como nos... Eu imagino que você falou que é como nos... Cara, o mercado de dor aqui nos Estados Unidos é insano. E é um mercado que o Brasil ainda não descobriu. Seria uma coisa que eu até investiria no Brasil, porque o brasileiro não descobriu o mercado de dor ainda. Só para você ter uma ideia, eu estava numa cidadezinha na Flórida bem conhecida, né? Boynton Beach. E aí eu estava fazendo estágio na clínica da dor, estava com meu amigo, eu falei, bom, vou colocar aqui no Lyft, no Uber, Pain Medicine, porque só vai ter uma clínica. A cidade desse tamanho só tem uma clínica. Lia de engano, fui parar na clínica errada. Falei, meu Deus, uma cidade deste tamanho tem mais de uma clínica de dor. Você vai ver, você tem várias clínicas da dor. Então é um excelente mercado aqui nos Estados Unidos, tá? Você tem um paciente que ele volta com você todo mês só para pegar receita. Então todo mês esse paciente está lá. Ele literalmente, se ele se mudou para outro estado, ele atravessa o estado para ir para sua clínica pegar a receita dele. Dor crônica, vocês sabem, é um problema muito difícil de resolver. Aqui tem aqueles pumps que você implanta bomba de fentanil. Na clínica da dor você faz epidural, faz bloqueio, faz o que você quiser, ultrassom, a fluoroscopia, você faz a festa. E é claro, você escala com Physician Assistant, Nurse Practitioner. Então você imagina, você tem uma carteira de clientes que volta todo mês só para consulta. O ticket é de 100, 120 dólares. E mais procedimento. E muito procedimento fee for service, né? Ou se o plano não cobrir, às vezes o plano tem uma enrolação lá, o paciente acaba pagando 200, 250 dólares por um bloqueio, uma epidural, um negócio que leva menos de um minuto para fazer. E é bem seguro de fazer o bloqueio, né? Epidural é menos seguro, né? Tem que ter uma margem maior. Tem só que tomar dois cuidados, tá? Primeiro deles é que o DEA fica no seu pescoço, porque existe toda aquela crise do opioide, existe todo um estigma em cima da especialidade. Então você tem que estar preparado para isso. E tem que fazer uma boa proteção patrimonial, tá? Todo mundo aqui nos Estados Unidos tem que fazer proteção patrimonial, todo empresário, mas tanto em nicho de estética quanto nicho de dor tem que ter muita preocupação com isso, tá? Bitcoin, offshore, porque você vai levar processo, cara. Isso aí cheira dinheiro de longe. Aqui tem vários escritórios de advocacia especializados em processar médico. E só contar com seguro, o simples fato de você ter seguro já atrai os escritórios, porque o seguro já vai dar ali 250 mil de indenização e depois eles vão te entubar o aumento lá das suas taxas. O ideal é você fazer proteção patrimonial. Eu estava conversando com o empresário da dor lá da Flórida, ele estava me contando, né? O patrimônio dele é todo em offshore, fora dos Estados Unidos, legislação sem reciprocidade, então uma decisão de corte aqui não tem validade. Pode ser Belize, pode ser Ilhas Cook, tem um monte de legislação assim. Suíça nem tanto. Caribe, enfim. E tudo é trust independente em nome de gente que não é cidadão fiscal dos Estados Unidos, tá? Tudo, patrimônio dele todo assim, todo amarrado. E os imóveis, assim, coisas da clínica, tudo cheio de empréstimo aqui nos Estados Unidos.
e transferindo o valor dos empréstimos para o offshore. Porque aí ele nem seguro pagava. Esse cara era tão bom de proteção patrimonial que nem seguro ele pagava. Porque não adianta, vai tentar processar um cara desse, como é que você vai fazer? Vai tocar um processo lá em Belize, uma coisa assim, só para começar um processo lá, você vai pagar $50.000 de cara. Tem ilha dessa aí que só para você começar o processo é $100.000, só para começar. Então, os escritórios desistem, tá? Eu aviso isso que muita gente, e por incrível que pareça, aqui nos Estados Unidos tem muita gente ingênua também. Abre uma clínica assim, já bota o bumbum na janelinha, e aí, meu amigo, é processo, tá? Isso não é exclusivo da medicina nem do Brasil, tá, gente? Nem dos Estados Unidos. Onde tem dinheiro, vai ter gente tentando arrancar de você. No Brasil, por exemplo, é processo trabalhista. No Brasil, processo trabalhista, o cara ignora até a pessoa jurídica. Ele vai até na sua casa patrimônio familiar, vai na sua aposentadoria. Então, todo empresário faz proteção patrimonial, pô. Já vão se acostumando aí. Otávio, foi totalmente sozinho para os Estados Unidos, como eu convivo e vida social na residência com os americanos. Fui sozinho, moro sozinho há muitos anos, para mim não é problema. Eu tenho alguns bons graus de autismo na carteira. Cara, aqui tem muito. Aqui tanto os americanos quanto os mexicanos, aqui a divisa é gente muito sociável, né? Pro meu azar, então eu tenho sempre que estar correndo aí de social, de jantar, de sei lá mais o que. Eles marcam de jogar esses jogos esquisitos dele aí, sei lá. Tem uns jogos aí que eles gostam de jogar na vida, tipo boliche, uma coisa dessa. Então eu tenho sempre que estar me esquivando. Mas realmente não é problema não. Quem gosta de social é povo muito jovem, né, cara? Cara que saiu da faculdade de medicina agora. Então tem toda aquela vibe adolescente que eu não tenho o menor saco pra isso, mas o menor, mais remoto saco pra isso. David Messi Cabral, um abraço, David. Muito bom te ver por aqui. Mauro, você recomenda fazer o step 1 quando estiver com qual nota aproximadamente dos NBMEs? Mauro, 3 NBMEs com pelo menos 68% de acerto, tá? Antigamente eu falava 70, o Melma fala 68, eu vou pela do Melma. 68 já te dá uma folga boa. 65 você passa, mas você passa por uma questão. Então 68 você tem uma folga boa, tá? 3 NBMEs com 68% pelo menos. Vamos ver aqui. Dá um resumo, chefe, sobre aquilo que você falou sobre esse caminho alternativo para nós clínicos no residenciamento. David, é o seguinte, cara. Você fez clínica médica, fez os steps. Você aplica para um fellow, né, para uma sub aqui nos Estados Unidos. Tem sub que sobra vaga, como nefro, geriatria, como infecto. Tem uma cacetada de sub aqui, fellow aqui, que sobra vaga. E aí você fazendo um ano de fellow, você pode aplicar para a prova de título. E já existe um caminho do board chamado Via para o Specially Qualified, mas pede 2 anos de atuação universitária. Eles estão facilitando agora para 1 ano de fellow, tá? E já tem 4.000 médicos aqui nessa situação, que fizeram fellow em nefro, em geriatria ou infecto. Então, precedente tem, precedente não falta. Então, a única coisa que eu digo é procura, se possível, tirar algum encarte, porque facilita muito sua aceitação em fellow, tá? Mas fellow aqui sobrando vaga tem muito, muito mesmo. Lucas, como conseguir esse green card? Lucas, eu falo muito sobre isso no módulo de visto do meu curso, mas é aquela coisa, tá? Steps e 5 anos de formado, ou steps e mestrado, ou steps e doutorado, tá? Então, para quem já é especialista, é fácil ter 5 anos de formado, faz os steps, você aplica pelo EB2MW. Quem tem um currículo pica, assim, de publicação, uma coisa assim, pode entrar pelo aquele EB1A, né, que é o Genius Visa, o visto dos gênios, ou quem tem, sei lá, medalhista olímpico, alguma coisa assim. Geralmente quem é pesquisador muito foda, né? E de vez em quando no Brasil tem um. Esse visto é o melhor que tem, que ele leva menos de 1 ano para sair. O EB2 está levando 2 a 3 anos. Marianela, já fiz oftalmo, tem como revalidar lá? Tem sim. Dá uma olhada no primeiro post fixado no meu perfil, eu falo de todos os caminhos alternativos. O oftalmo tem a via para os ITOs, né, que é os oftalmos formados internacionalmente. Basicamente você faz fellow, tem que fazer fellow clínico e cirúrgico, que com 5 anos, eu acho, 5 anos, você pode prestar os boards. E agora, com essas novas leis estaduais, esses caminhos alternativos se facilitam. Eu não conheço muito oftalmo, mas eu estava conversando aqui com o Denis, que é anestésio na Flórida, ele me falou de um casal de amigo deles, um casal de oftalmos. Um fez esse caminho aí dos ITOs, o outro refez a residência. Então o caminho existe. Está no site do board, inclusive. Projeto piloto da IEM, quero cardio, não vale a pena. Jordano, cara, se você quer cardio é bem complicado. Idealmente você quer fazer residência aqui de clínica médica para aplicar para cardio e beleza. Ou não dá para contar com isso na galinha, tá? Mas quem já for cardio no Brasil, arruma um fellow de cardio aqui, sei lá, cardio oncológico, algum fellow assim de cardio, tem um monte. E aí tenta pelo projeto piloto, que mesmo o projeto atual da clínica médica, o Special Qualify, ele prevê que você pode aplicar para a prova de título da SUB depois de titular em clínica. Então, não estou dizendo para ninguém fazer cardio no Brasil contando com isso, que esses projetos, esses caminhos alternativos, você varia muito, tá?
as leis mudam, o mercado muda, então não dá para contar com isso. Mas quem já for cardiologista, com certeza eu correria atrás disso, sem nem pensar duas vezes. Agora, você tentar fellow direto de cardio aqui nos Estados Unidos, sendo clínico no Brasil, meu amigo, para conseguir você teria que ter um prêmio Nobel, porque cardio e gastro aqui é disputado a tapa, tá? Então é muito difícil abrir uma vaga para quem está de fora. Eu nunca vi acontecer. Teria que ser um cara assim, sei lá, um currículo brilhante de pesquisa, um cara bem anormal. Ana Flávia, já descobriram que sim, tem uma em cada esquina já e os convênios já estão acabando com a área. Poxa, Flávia, que pena, que pena. Agora aqui também tem muita a clínica da ketamina e aqueles alucinógenos derivados de cogumelo e é tudo fee for service, né? Tudo no dinheiro. É uma coisa que é um mercado aqui em expansão, sim. Eu, na minha época no Brasil, eu cheguei a fazer ambulatório de dor na época da neurocirurgia, né? Mas eu te confesso que eu achava que era um nicho pequeno. Um amigo meu até viu de abrir a clínica, mas era tanta regulamentação, acho que ia ficar R$ 1 milhão para ele botar a clínica funcionando, que tinha que ter, sei lá, desfibrilador ou foguete do Elon Musk. De qualquer maneira, eu acho que é uma coisa a se tentar, porque o nicho é muito grande e a anestésio ela está tendo muito problema da plantonização, né? Tem um lobby pesado para plantonizar o anestesista. No Rio já fizeram isso. Rio era nas últimas ilhas de freelance em anestésio. Então eu acho que vai ser mais jogo fugir para isso e tentar trabalhar um marketing aí para você não depender de plano, que plano paga muito mal. O problema do Brasil é o seguinte: no Brasil, o plano paga mal e você não consegue colocar um intermediário para atender para você. Você não consegue pegar um enfermeiro e botar para atender para você, um biomédico. O pessoal da estética até consegue, mas fora da estética não. Aqui nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, é muito difícil você escalar com um ticket de consulta no particular. Tá? Isso é muito difícil. Mas é fácil você escalar com um plano. Então você pega 4 enfermeiros, 4 physician assistants, põe para atender para você, a ticket de 100, 120 dólares no Medicare, e aí você escala facilmente com um plano, né, que é muito mais escalável. Você escalar só no particular é muito difícil, por isso que no Brasil você vê muito, tanto em advocacia quanto direito, quanto advocacia quanto medicina, você vê muito consultório. Às vezes o cara é muito bem sucedido, o consultório aí pode chegar a gerar aí mais de 1 milhão por ano de EBITDA, mas não tem valuation, porque depende totalmente do médico, não é escalável. Tá? Se o médico aposentasse, falecer, alguma coisa assim, acabou o consultório, porque você não consegue escalar, você não tem um modelo ali de negócio. Isso é uma coisa que o CRM tinha que ver, porque aqui nos Estados Unidos a figura do intermediário é o que faz a gente conseguir escalar aqui, é o que faz você ganhar dinheiro em clínica privada. Tá? Ninguém vai conseguir escalar, você não consegue botar 10 clínicas assim, a ticket de R$ 600 em clínica médica, em dor. Estética é diferente, estética você até consegue. Mas é por isso que a clínica da dor aqui dá tão certo. Você põe aí 4 physician assistants para atender para você, ticket de 120 dólares, e eles ainda fazem procedimento, ainda você fica lá como supervisor. Então, isso aí dá um rendimento absurdo. O médico da dor que eu acompanho aqui, o hobby dele era dirigir o avião dele. Ele tinha um avião dele, ele dirigia, não, ele pilotava, né? O avião se pilota. E o cara era tão bom de business que ele até o avião ele abatia do imposto dele. O cara é muito bom. Ele tinha um cachorro pastor alemão, ele conseguia bater as despesas do cachorro como cão de terapia, levava o pastor alemão assim para a clínica. Os pacientes amavam, adoravam a pastorinha alemã dele. O paciente, cadê ela? Cadê ela? Era o xodó da clínica. Brilhante, brilhante. Rod, peguei minha cidadania essa semana para esperar as coisas. Boa! Rapaz, com cidadania você tá feito, hein? Faz os steps aí que você tá feito. Cidadania, green card é um superpoder. Fernandes, grande admiração, chefe. A verdade nua e crua é o melhor remédio. Você tem sido na farmácia no meio de revalidação do. Cara, aqui é a verdade crua. Nua não pode porque, bom, eu não tenho shape para isso, o Instagram me bloqueia, mas a verdade crua eu garanto. Otávio, curso de estudo do Melma, como funciona essa tutoria dele, se vale a pena? Otávio, cara, se vale, o cara é o maior tutor do mundo do CMLI, então claro que vale a pena. Mas é bem inalcançável, tá? Ele, sei lá, uma hora dele deve estar custando aí mais de $1.000 facilmente, né? Ele mesmo fala que não quer ninguém comprando, porque ele não gosta de fazer. Eu faria os PDFs dele, eu faria o Keybank dele, e os vídeos dele no YouTube é mais do que o suficiente. Ele mesmo diz isso, mas se vale a pena, vale, né? Agora é um caminhão de dinheiro, faz mais sentido você poupar para fazer os estágios, né? Se a grana estiver cobrando, aí sim. Otávio, tua sinceridade e sensatez passam confiança absurda. Valeu por existir e distribuir ajuda. Tamo junto, Otávio. Tamo junto. Sinceridade é comigo mesmo. Eu só minto pra Receita Federal. Brincadeira, Receita Haddad, te amo. Imposto é comigo mesmo, eu pago tudinho. Caio, como anda a rotina da residência, mestre? Tempo livre pra treino, conhecer a cidade certa? Caio, cara,
Até tem. Tá? A residência, o primeiro ano é mais chatinha, 60% intra-hospitalar e 40% extra-hospitalar, mais ou menos, mais folgado. O intra-hospitalar, que é CTI, que é enfermaria e que é o plantão noturno, é aquela jornada de 6 de 12 horas por uma folga, coisa profundamente irritante, mas era minha jornada no Brasil, foi minha jornada no Brasil por uns 5, 7 anos, né? Então eu tô ficando mole com a idade, eu fiquei meio Nutella vindo pra cá, acaba pesando muito pra mim. Mas eu tenho treinado, tenho feito minhas coisinhas, né? Vocês veem que eu produzo bastante conteúdo, é um pé no saco. No R2 melhora, no R3 melhora bastante. Tanto o R2 quanto o R3 melhora. Então, o problema aqui todo é o R1, que aqui é o internato, né? Você é literalmente chamado de intern. Então é um pé no saco brutal, né? Não é, porra, vou puto da vida pro hospital, perdão Deus pela ingratidão. Mas passa, né? Tudo passa. A residência tem data para acabar. E é bem mais leve do que a rotina que eu tinha no Brasil. Verdade seja dita, é bem mais leve, né? Você não, eu via na enfermaria o que 4, 6 doentes, na clínica eu vejo 2 doentes na tarde, então é ridículo, é bem mais fácil. Tem muito mais documentação, é verdade, mas faz parte. No Brasil, no particular, tem também essas coisas de documentação, de código, de plano. Johan, vai ter parte 2 do Por um Punhado de Dólares. Eu acabei de dar uma editada nele, Johan, para poder cobrir o projeto piloto, as novas leis e a cacete das inscrições. Pô, mudou o portal de inscrição todo. Eu no domingo, aí no meio do rodízio de enfermaria, eu tive que mudar o livro todo, o capítulo todo, mas tá todo atualizadinho. Mauro, Alternate Pathway Profitável é possível sim, tem vários carros de sucesso Brasil. Pô, Mauro, que notícia boa, cara. Depois manda no meu direct, por favor, o que você sabe. Eu sempre gosto de colecionar esses casos assim para incentivar os colegas. Eu vi no board que ele tem um caminho para os ITOs e assim, cara, é bom a gente saber dessas coisas. Tem muito oftalmo que me procura. Eu não gosto de fazer falsa promessa para ninguém. Então, quando eu não conheço alguém que fez, eu falo, cara, tá no site do board, eu não conheço, vem em congresso você sempre acha. Quando eu conheço alguém que fez, eu indico. A Taneja, por exemplo, que fez o da rádio, eu indico. A Sara, que fez o tá fazendo o da anestesia, eu sempre marco. Porque é para incentivar a gente, né, cara? É um ótimo caminho. E era uma coisa que era desconhecida no Brasil. Quem aqui? O Saguin traz uma review dos livros de sedução do Melman. Rapaz, quem diria? O Melman tem 2 livros enormes, assim, calhamaço de 600 páginas das técnicas de sedução do Melman. Falei, meu Deus do céu, quem diria? O rapaz é o Dom Juan. O cara manja da semeli da mulherada, né? Ele é, como é que é? Eu sou a lamparina e a mulherada é a mariposa, uma coisa assim. O Melman é o cara, né? Eu vou fazer lá. Será que é para pintar unha também? Não sei. Ele tem lá as técnicas dele, né? Otávio, o pessoal por aí romantiza a medicina como brasileiro ou tem uma visão mais mercadológica? Otávio, cara, você vê muita. Aqui o empreendedorismo médico é muito incentivado. Então você vê muito médico aqui que é bom de business, muito médico bom de business. Mas na residência o que eu vejo assim, 90% é muito ingênuo, que nem o pessoal brasileiro é, aquela garotada ingênua que acabou de sair da faculdade, muito idealista. É um pessoal que, isso é crônico e médico, né? Um pessoal que não tem a menor ideia de como é que funciona business, como é que funciona dinheiro, como é que funciona finanças. Prato cheio aí para assessor de investimento comer comissão em cima. Na segunda semana de residência já apareceu um monte desse pessoal aqui, já do próprio banco ali, de frente ao hospital, para já dar aquelas mordiscadas. Então a garotada é muito ingênua, né? Eu acho que isso aí é meio que padronizado. Foi aquela coisa, faculdade de medicina a vida inteira. Então não entende realmente de finanças. Isso é crônico, né? Tem esse site hoje, White Coat Investor, né, que fala sobre isso. Porque é crônico, né? Mas você vê, é muito parecido, por exemplo, atleta, né? A maioria dos atletas termina a vida falida. Médico, o médico não falha, ele consegue trabalhar até a velhice, mas isso aí é crônico. Só que assim, a vantagem é o seguinte, aqui o médico responsável, ele trabalha, mas ele trabalha porque o cara comprou não sei quantos carros de luxo, aqui tem essa mania de colecionar carro, o nego compra um carro aqui do tamanho de uma casa, que a partir de 6 mil libras você abate no imposto. Então esses caminhões da Tesla que o nego compra, o nego acaba de formar em onco aí, compra Lamborghini, né, que nem esse carinha aí que é o Marco, né, o Incredible MD, ele é bom de business, ele é. Mas o nego compra barco. Pô, esses dias eu tava na casa de um médico lá na Flórida, o barco na frente da casa dele é maior do que a casa do sujeito. Então, não tem ninguém se esfolando para pagar um apartamento de 3 quartos, para pagar na Barra, para pagar um Civic com 100 mil quilômetros rodados. Mas nego alopra, né? Então, se você não souber usar dinheiro, não adianta, né? Tem uma estatística aí que eu acho que 99% dos ganhadores da loteria falem dentro de 5 anos, uma coisa assim. Então, o médico ele acaba não quebrando, mas vai trabalhar com 60, 70 anos. Não tem jeito. Se não souber usar dinheiro, dinheiro não aceita desaforo, né? Tem um ditado.
Jaqueline, nos Estados Unidos, os estudantes de medicina são os melhores da turma via de regra. Se preparam muito bem para fazer o que fazem, esperam sim ganhar bastante coisa. Com certeza, Jaqueline, esperam sim, ganham bem, formam com muita dívida, mas dá para pagar. Então, assim, eles esperam ser remunerados. Isso é discutido abertamente. A maioria escolhe as especialidades de acordo com a remuneração. Você consegue ver isso nos gráficos, porque tem muita dívida para pagar. Mas que a maioria é muito ingênua para business são, tá? São pratos cheios aí para esse pessoal aí de assessor de investimento que só quer comer comissão em cima. Isso aí acaba que é inevitável, porque o cara, enfim, é aquela ingenuidade. Outra coisa muito comum, tá? Vocês tocaram no assunto. Antes do Obama, por exemplo, nos anos 2000, 80% dos médicos montavam a prática deles, 20% ia para o hospital. Hoje em dia, 60% trabalha em hospital, 40% monta as próprias práticas, porque desde o Obamacare, o sistema de codificação ficou mais complexo. E o médico, muitas vezes, isso aí eu conversei com a pessoa que é especialista nisso no hospital em que eu trabalho. Ela me contando, não, eles abrem a prática, mas eles não têm a menor ideia de como é que faz o billing. Né? O pessoal da anestesia, da cirurgia, tem esse problema no Brasil também. O cirurgião que não sabe fazer billing, que não sabe cobrar os códigos, e aí quebra. Né? Porque atende 60, 70 pacientes num dia, mas não sabe fazer o billing, não sabe cobrar ali do Medicare, do Medicaid, quebra, não recebe. Sai no prejuízo. Isso aí é muito comum aqui, porque é aquela coisa do médico de achar que saber medicina e saber negócio é a mesma coisa. Não é. Saber medicina é uma coisa, saber ganhar dinheiro com medicina é outra. Por isso que aqui nos Estados Unidos o pessoal da private equity está dominando os hospitais, porque médico ele não acordou para essa realidade ainda. Tá? No Brasil acho que não vai acordar nunca, infelizmente. Family veio. A residência em New York é realmente mais acessível do ponto de vista de vaga de procura? Olha, não é necessariamente que é mais acessível, aqui tem muita vaga, tem vaga pra cacete. New York tem muito programa, Flórida tem muito programa, Texas tem muito programa, Califórnia tem muito programa. Então, é naturalmente mais acessível, não porque é mais aberto a MDs necessariamente, nada disso, é porque tem muita vaga. E muito programa maligno, né? Programa que depende de imigrantes, de médicos estrangeiros, porque Nova York tem regras muito fortes lá do sindicato das enfermeiras, né? Bom para elas. Então acaba pesando lá no lombo dos residentes, que acabam tendo que fazer tudo. Mas nos Estados Unidos, o que nego chama de programa maligno é Nutella no Brasil. Tá? Maligno aqui nos Estados Unidos é fazer 80 horas por semana, é você colher gasometria arterial, é você carregar maca. Isso aí no Brasil era um dia fácil para mim. Então, o maligno aqui dos Estados Unidos não é o maligno do Brasil, não, nem de longe. Celso, você já chegou a dar plantão por fora? Assim como foi a experiência de rentabilidade? Celso, não, o meu programa ele não permite isso, tá? E aqui nos Estados Unidos os programas que permitem é dentro do próprio programa e com um limite de 80 horas semanais, tá? Então, não, o meu programa não permite essa possibilidade. E geralmente é a partir do R2, tá? Na época do Covid folgaram um pouquinho mais isso, mas depois passou. Mili, então para fazer sub de cargo logo depois de M seria muito difícil? Mili, se você fizer internal medicine aqui, só depende de você, tá? Você compete de igual para igual com os americanos. Você vai encontrar um monte de brasileiro fazendo cardio aqui. Agora, se você fizer clínica no Brasil e quiser fazer fellow de cardio nos Estados Unidos, é quase impossível. Você teria que ganhar um prêmio Nobel, você teria que ter um contato muito forte aqui nos Estados Unidos para você conseguir isso. Se você já for cardio no Brasil e quiser fazer um fellow de cardio nos Estados Unidos, aí dá. Eu conheço quem já fez, tá? Mas você fazer clínica no Brasil e cardio nos Estados Unidos, aí seria um feito muito extraordinário. Seria uma coisa assim que eu nunca nem ouvi falar de alguém que tenha conseguido. Porque aqui já é concorrido para quem faz residência aqui. Mas se você fizer a residência aqui de clínica, aí só depende de você. Gastro, mesma coisa. Por que, Iago? Por que cardio e gastro é muito concorrido? Bom, porque os anjinhos das vocações eles são muito ativos na área e porque ganham $1 milhão por ano. Né? Você escolhe qual hipótese que você quer. Tiago, poderia falar um pouco sobre a mentoria? Outra coisa, pensando em cardio após a internal medicine, algo nos steps pode ajudar? Ou somente da internal medicine para diferenciar? Tiago, mentoria. Cara, a minha mentoria é o seguinte, ela inclui o meu curso, que tem mais de 40 aulas gravadas, cobrindo todas as etapas do processo que você imaginar, tudo que você imaginar, os vistos, como eu estudei inglês, os estágios, como conseguir estágios, como colocar inteligência artificial para arrumar estágio para você, escrever e-mail, encontrar oportunidade de estágio, de fellow, tudo sobre as entrevistas, um match, tudo que você puder imaginar, materiais de estudo, Step 1, 2, 3, OET, e sempre eu mostro o jeito tradicional de fazer e o jeito que é com a inteligência artificial e agora com a agente de inteligência artificial. Tá? Isso tudo tem no curso. A mentoria inclui o acesso a gente num grupo de WhatsApp, tá? Eu estou sempre presente no grupo, eu tenho mais de 40 mentorando, gente muito boa,
pais, mães de família, gente muito séria, muita gente competente ali, tenho o meu orgulho do grupo que reuni. E eu faço encontros periódicos, tá? Essa semana mesmo, quer dizer, ontem mesmo teve encontro, eu tiro a dúvida do pessoal, eu faço uma aula ao vivo com os temas mais pedidos da semana, e depois eu abro para dúvidas, vai até morrer o último. Assim que funciona. Graças a Deus está indo muito bem. Eu tenho o maior orgulho do grupo que eu reuni, cara. É um grupo muito bom mesmo. Gente muito boa. Qual era a última pergunta? Pensando em cardio. Essa dúvida é muito comum, Thiago. Essa coisa de você pensar no pós-residência, tá? A briga é para entrar na residência. Mas é claro que você ir bem nos steps, isso te acompanha no fellowship sim, tá? Eu achava que não, mas acompanha sim. Bons resultados nos steps vão te tornar mais competitivo nos fellows. Tá? De qualquer maneira, a briga para os fellows é outra. Agora, ter bons resultados nos steps é bom para a residência e para o fellow também. A dificuldade de entrar, cara, depois que você entra, você disputa de igual para igual com os americanos. Então, projeto de pesquisa para você entrar tem os montes, eu já fui chamado para um monte, tá? Oportunidade não falta. E eu faço programa comunitário, não faço nem programa acadêmico, tá? Nunca me faltou oportunidade de pesquisa aqui. Eu fujo de todas, mas oportunidade nunca faltou. Tem que fazer um por ano, inclusive, sem exigência, aí vou dar um jeito aqui. Tá? Mas a briga só. Depois que você entra, a briga só depende de você. Você compete de igual para igual. Tá? Não tem isso mais de ser estrangeiro. Foca em entrar para a residência que o resto se resolve. Otávio, e como que está o teu planejamento quanto à tua futura prática médica, principalmente comparando com o que você esperava após a neurocirurgia? Cara, tá bacana. Tem alguns nichos aqui que eu pretendo entrar sim, né? Até por questões assim de escala. Gosto muito de estética, gosto muito de dor. Já tenho aí inclusive meus próprios mentorandos, a gente já está conversando já da criação da clínica. Eu já tenho investidores em potencial, né? Consigo até o capital já. Então, bem interessante. Eu acho que eu vou começar. Na verdade, você consegue fazer tudo na sua clínica, né? Você consegue fazer TRT, GLP-1, estética. Eu tenho um colega lá na Flórida que pode me ajudar a montar a clínica também. Ele já se ofereceu para me ajudar, gente boa pra caramba. Na clínica dele ele faz isso, ele faz dor, ele faz estética, faz botox, ele anestésio, até silicone e lipo ele faz. Evidentemente eu não pretendo ir para isso, mas eu posso ver gente para fazer. Então a ideia é mais ou menos essa pegada mais performance, mais estética. Tem um fellow aqui de obesidade, né, que até a mulher do Dennis faz, eles são maravilhosos, sigam-nos, tá? É o Florida Anesthesia Internal Medicine Florida, é a mulher é o Dennis, a esposa dele, gente boa toda a vida. Ela fez um fellow de obesidade de 300 horas. E aqui tem um mercado do GLP-1 que é enorme, e esse mercado vai ficar brutal, porque agora em dezembro, olha só, vocês não vão ver isso em nenhum lugar no Instagram, tem muito médico aqui nos Estados Unidos que não sabe disso. Agora em dezembro de 2024, aprovou ali uma regulação que os seguros eles têm que autorizar o Monjaro se o seu paciente for obeso e tiver a apneia obstrutiva do sono. Me aponta um paciente obeso que não tem a apneia obstrutiva do sono. Então, esse precedente dos planos terem que cobrir o Monjaro, cara, isso vai explodir esse mercado. Né? As ações da empresa vão lá para PQP, porque obesidade é o quê? Metade da população tem indicação de tomar, a outra metade quer pagar para tomar. Então, é um puta mercado, puta mercado. Igor, o Melman é um dos caras mais exóticos que eu já vi, mas ele é total, ele é um gênio excêntrico total, tipo Nikola Tesla, tipo Albert Einstein, pessoal, QI gigantesco, o QI do sujeito deve ter 200 e pouco, então não tem como não ser excêntrico, né? Aristóteles dizia que nunca houve uma grande inteligência sem uma veia de loucura, né? O Melman tem uma veia cava ali. O que houve com o rosto do Melman, não sei, cara. O pessoal da estética aí sabe responder melhor do que eu. Eu tenho uns amigos, eu tenho alguns cirurgiões plásticos aí na mentoria, eles conseguem enxergar tudo ali, não sei quantas harmonizações, sei lá. Muito botox. Sei lá o que aconteceu ali. Ele faz procedimento toda semana, cada vez que aparece no YouTube tá de um jeito. Cara, isso aí é uma coisa, enfim, né? Quem sou pra falar do Melman? Otávio, onde acompanhar o Melman de perto? Cara, ele tem o site dele, tem a página dele no Instagram, Melman Médico, tem o canal do Melman no YouTube. Vai lá. Cara, é muito bom, acompanha sim. E Jaqueline, filtro no livro tem o rosto dele natural. Jaqueline, por incrível que pareça, não. No site dele você tem a foto dele assim 10 anos atrás, quando ele era um ser humano comum, mas não é filtro não, ele faz procedimento pra cacete. Claro que ele pode usar filtro sim, mas ele fez muito procedimento, cara. Enfim, ele pintava as unhas, ele tinha um jeito dele, mora no Japão, ele é de família japonesa. É bem exótico sim.
Iago, você realmente acredita que os médicos brasileiros são bem informados comparados aí? O que você percebeu comparados com o Rodrigo? Thiago, classicamente o médico brasileiro é muito bem formado, tá? E o médico brasileiro que faz os STEPs, ele não é a média dos médicos brasileiros, porque quando você estuda para os STEPs, você, evidentemente, você se treina e você alcança o nível que você não tinha, tá? Isso é meio que óbvio, né? Em geral, a formação aqui é melhor, tá? Porque, enfim, se você comparar com a formação brasileira de 20 anos atrás e a formação aqui hoje, aí eu acho que fica mais ou menos pau a pau. Hoje em dia a formação brasileira é muito diferente, porque tem muita faculdade de medicina, então a, já não é mais um crivo tão fino, né? Então eles são muito bem formados sim, são muito bem treinados, e todo médico aqui faz residência médica, né? Então a residência médica aqui não é essa bagunça que é no Brasil, que qualquer hospital abre e põe médico de mão de obra barata trabalhando sozinho, não. Residência médica aqui é extremamente regulamentada, é muito sério. Para você ter uma ideia, tem regra, né? Na clínica tem que ser no máximo 3 residentes para um supervisor. E aí eu fiz uma confusão na agenda, quase que eu vou parar na clínica, eu seria o quarto residente. O residente-chefe aqui quase infartou. Não, não pode, porque isso dá um problema gigantesco. Aqui a medicina é levada muito a sério, tá? Muito a sério. Não estou dizendo que é porque anjinhos do céu levam a sério, é claro que tem muito interesse financeiro. As faculdades de medicina aqui, elas são julgadas pelas aprovações dos alunos nos STEPs. Então, as faculdades de medicina, antes do aluno ir para os STEPs, dão um simulado lá para autorizar o aluno a fazer os STEPs, porque a corda está no pescoço deles. E os programas de residência são julgados pela aprovação nos boards. Tá? Então, é claro que o nível aqui é muito bom. No Brasil, é essa loucura aí do contrata professor que não é médico, cobra 12 mil de mensalidade, não tem hospital de direito, despeja o aluno lá no hospital de qualquer maneira. A faculdade pública, professor não cumpre carga horária, não está nem aí mais, deixa o residente sozinho. E não está nem aí, não passou na residência, é problema do aluno. O aluno que pague lá um carro para o médico curso para poder entrar. Prova de título no Brasil até ontem ninguém esquentava em fazer, então ninguém está nem aí. Aqui nos Estados Unidos não, aqui a corda é no pescoço. Tá? Então é claro que o nível médio do médico americano é maior do que o médico brasileiro, ainda mais agora que a medicina brasileira está nessa queda livre. Não estou dizendo, Iago, claro, gênio tem em todo lugar. Você vai achar gênio na medicina brasileira. O Mário Castro, lá do Pedro Ernesto, por exemplo, que todo mundo da clínica médica no Brasil conhece, é evidente, né? É o percentil 100, mas o gênio tem em todo lugar. Agora, se você for na média, aqui está muito maior. Se você comparar a medicina de 20 anos atrás com a medicina aqui hoje, aí eu acho que aqui é mais parecido. Otávio, que gosta de ler culturalmente, o que tu gosta de consumir para aprender a abrir a cabeça ou para se distrair? Otávio, o que eu gosto de ler mesmo é clássicos, cara. Eu gosto muito da literatura da Grécia, eu gosto muito de teologia, tá? Toda a vida gostei, toda a vida estudei isso. Na verdade, foi quando eu comecei minha vida intelectual. Então, até hoje eu sigo nisso. É mais a teologia, os clássicos gregos, ocasionalmente os romanos, mas mais os gregos, tá? Sempre foi a minha praia. E é claro que eu não sou besta, né? Eu não, vindo do interior danado, não ia ser doido, não sou filho de rico para fazer faculdade, sei lá, letras, português, grego, uma porra dessa. Claro que eu fiz medicina, porque, né? Óbvio. Deixa-me ver. Estou na segunda passada, vejo você falar muito do Yama Kibanka. Acha válido me do hoje para ele? Acho. Acho sim. Era o que eu faria, pro Step 3 eu vou fazer. Lohan aqui, tem alguma dica de como gravar vídeos para divulgar um produto? Os seus são os melhores. Lohan, obrigado. Cara, eu uso o iPhone, né? O iPhone já resolve 90% dos problemas e o aplicativo é o OBS Studio, né? Que é o mais utilizado. Você edita depois com o CapCut, que é o mais utilizado também. Mas o simples fato de ter um iPhone já resolve sua vida. Luiz, nunca entendi direito como é aprender em FEL após a IEM. Qual o critério de seleção nota Step 3? Luiz, além das notas nos steps, inclusive o Step 3, carta de recomendação da sua própria residência e pesquisa, né? Se envolver em algum projeto de pesquisa, congresso, as coisas assim, fazer um networkzinho. Basicamente isso. É muito parecido com o processo para entrar na residência, é basicamente igual, é a mesma plataforma. Quase a mesma plataforma, ocasionalmente a mesma plataforma. Mas a STEP, carta de recomendação, entrevista é uma pesquisa, né? Pesquisa na área é a melhor maneira de você se destacar naquela área. Gabriel, fala cara, tudo bem? Vou começar agora o processo para CMRI, pretendo para 2028. Quero patologia, preciso de todos ser os mais prestigiosos? Não precisa ser dos mais prestigiosos. Patologia é uma residência bem aberta aqui, mas quanto melhor o observation, melhor para você, tá? Mas patologia é uma residência dependente de estrangeiros, uma ótima área, inclusive. Vialista. Após o board internal medicine, posso anunciar atendimento em cardiologia? Pergunta interessante, estava até pesquisando sobre isso. Pode com Grano Salles, né?
na verdade, isso serve para tudo no marketing, né? Existem maneiras de você dizer as coisas no marketing em que você não vai infringir ali as regras dos boards. Então tem umas maneiras de fazer isso sim. Isso aí um bom copywriter faz para você. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos tem um cosmetic surgeon, né, que é qualquer médico aqui faz estética. Se você não é plástico nem dermatologista, você fala que é cosmetic surgeon, né? Então são essas técnicas aí do marketing que não adianta tentar regulamentar. Valeu, Iago. Como e quando conheceu o professor Olavo? Como ele afetou a sua vida? Já tinha algum background? Otávio, eu conheci o Olavo na época do Orkut, mais de 10 anos atrás. Ele tinha uma comunidade lá, mudou completamente minha vida, cara. Eu era um animal. Aristóteles dizia que a diferença entre um homem educado e um homem ignorante é maior que a diferença entre um vivo e um cadáver, né? Então, eu era um animal completo. Burro para um cacete, burro feito a porra, sem princípios morais, ateu, né? Não tinha substância nenhuma, um desastre completo, né? Uma besta quadrada completa. Então, a minha vida, se a minha alma se salvar, com certeza foi graças ao professor Olavo. Tá? Não tenho dúvida alguma disso. Eu não considero a minha existência nem humana antes de conhecer o trabalho do Olavo. Tá? Nem humano nem humano eu me considerava. Então, com certeza foi uma intervenção divina, muita oração da minha família, da minha mãe, porque eu era completamente perdido. Uma besta quadrada, burro, quase esquizofrênico, de tão burro que eu era. Clarice. Mas ele é ótimo. O Melmo é ótimo. Ele é. Gente, nunca houve uma grande inteligência sem uma veia de loucura. Tá? O QI do sujeito não tem como ele ser normal, não. Imagina você carregar um cérebro com QI de 200, pô, não é fácil. Falei, Johan, tem alguma dica de como gravar vídeo? Já respondi essa. Iago, entre fazer só o Clerk e fazer Observers mais curso de metas, o que pesaria mais na application? Olha, com certeza o Clerk, tá? Com certeza o Clerk. Tá? Isso aí, o Clerk. Quem te disser que não, é claro que é muito bom você ter uma meta-análise e tudo, mas um clerkship, ainda mais para uma especialidade mais aberta. Se você quer uma especialidade mais aberta, o clerk ele basicamente te coloca dentro. Tá? Você tendo uns steps e um clerkship, você só não vai conseguir dar match se você for muito mal nas entrevistas, tá? Se for uma coisa muito ruim nas entrevistas. E se você quiser uma especialidade mais fechada, não adianta fazer só meta-análise, você vai ter que procurar um Research Fellowship. Então você vai ter que formar e juntar dinheiro para fazer Research Fellowship. Então na faculdade eu te digo isso sem peso nenhum do coração, com todo o respeito ao Henderson. O Henderson merece todo o nosso respeito, é um cara honesto, brilhante, tá? Todo respeito a ele é pouco, tá? Mas pro seu caso, para quem está na faculdade, se tiver que escolher, faz clerkship, né? Eu diria a mesma coisa se você me perguntar, eu só tenho dinheiro para sua mentoria ou para o clerkship, o que eu faço? Você faz o clerkship, tá? Depois você se preocupa com a minha mentoria depois de formar, tá? Diria a mesma coisa se você perguntasse da minha mentoria. Então, com todo o carinho e respeito ao Henderson que ele merece. Otávio, dá a dica de ouro para conseguir clerk. Otávio, no meu curso eu listo mais de 20 e ensino a colocar a inteligência artificial a pesquisar para você, tá? Mas para resumir, é aplicar com um ano de antecedência pelo menos e ter o Step 1 ou o TOEFL, tá? Tem clerk que aceita 100 sim, eu listo isso no curso, mas idealmente você quer ter um dos dois para facilitar a sua vida, até porque vai sair mais barato. Alguma dica para melhorar a network? Sou TEA e tenho muita dificuldade em interagir socialmente e vejo que essa parte é importante para a revalidação. Ô Igor, eu com certeza tenho uns 500 graus de autismo também, cara, mas aí a gente tem que engolir, chegar mais cedo, sair mais tarde, procurar ser uma pessoa agradável, oferecer-se para realizar todas as tarefas lá que você vê ali que o pessoal está correndo de fazer, sei lá, atender um telefone, nem que seja buscar um café, buscar uma cadeira, abrir uma porta, né? Tratar todo mundo bem, se mostrar interessado, né, se vestir bem, não tem muito mistério não, cara. Todo mundo sabe que você está ali pela carta de recomendação, então você não precisa ser nenhum vereador, né? Só você fazer o básico bem feito, feijão com arroz, que as coisas acontecem, né? Mostre interesse, aprenda a escutar as pessoas, né? Seja interessado para ser interessante. Networking, né? Eu estava vendo um vídeo do Flávio Augusto que ele resume muito bem. Você tem duas maneiras de fazer networking em qualquer área da vida, né? Pagando ou servindo. No estágio você faz os dois, tá? Você paga e você serve. Essa é a fórmula infalível. Então, com autismo ou sem autismo, médico autista é só o que tem, né? Pô? Médico engenheiro autista é só o que tem. Até 20 anos atrás no Brasil era basicamente pré-requisito. Nas meninas nem tanto, né? Porque o autismo na mulher ele precisa se manifesta com mais dificuldade. Mais raro. Agora, nos homens, médico autista, qual que é a novidade nisso, né? Otávio, fala mais sobre como foi a sua iniciação intelectual, coisas que fizeram virar a chave e boas figuras que te influenciaram.
Otávio, cara, foi uma boa trajetória. Eu posso falar mais sobre isso sim, mas para resumir, eu comecei a minha vida intelectual na 12, 13 anos, em meios extremamente degradantes, né, de ocultismo, dessa porcariada em New Age, do René Guénon, do Crowley, da Blavatsky, tudo quanto é lixo que vocês imaginarem. Isso me fez um mal danado, eu fiquei burro, quase esquizofrênico, né? Sempre andava com esse pessoal aí e só lia essa porcariada. Não foi tão ruim que foi naquela época que eu passei, a gente tinha que estudar idiomas, é claro, que era um pessoal muito pendante, e acabou que eu aprendi pelo menos a ler inglês e desenrolar alguma outra coisinha em outros idiomas. Mas muito degradante, família católica, claro que eu abandonei a igreja, então esquizofrênico completo, uma porcariada, um lixo. Morro de vergonha disso. E mais tarde eu encontrei o professor Olavo fazendo os cursos dele, as aulas dele. Eu morria de raiva dele, às vezes eu tinha uns ataques de raiva de noite, eu ouvia nas aulas dele de madrugada, mas eu não conseguia parar de ouvir. Tentava refutar de tudo quanto era jeito, e depois de muitos anos nessa, acho que foi mais de 5 anos, chegou um ponto em que eu vi, realmente ele me converteu. Aí voltei para a igreja e tudo, mas foi por água mole em pedra dura. Eu tentava rebater, eu tentava refutar, eu pesquisava lá os meus ídolos lá, né? Toda mulher que gosta de Nietzsche, toda mulher que gosta do Bertrand Russell, né? E o livro do Richard Dawkins eu li todos, tinha todos. Então, Carl Sagan, essa porcariada toda. Mas aí quando o meu lado começa a falar, você lê lá São Tomás de Aquino, Santa Selma, Aristóteles, Platão, Dante Alighieri, você fala, cara, né? Eu comparar um pinico cheio com um castelo de ouro, né? Então, inevitavelmente, eu devo a minha conversão se a minha alma se salvar, graças ao Olavo. Eu me lembro de uma noite em particular, eu tenho muita paralisia do sono, não sei se vocês sabem, mas eu tenho, você sabe o que é, cai até nos steps, tá? Mas eu tenho muita. E eu costumava, muitas vezes eu dormia ouvindo aula, ouvindo as aulas do Olavo, e eu tinha paralisia do sono, mas eu continuava ouvindo as aulas uma paralisia do sono e não tinha problema. E aí eu lembro que estava no curso, a História Essencial da Filosofia dele, eu já estava na faculdade de Medicina, e na época eu ainda era afastado da igreja, você vê como que levou tempo. E eu lembro do curso dele, ele falando de Santo Anselmo, né, toda a prova de Santo Anselmo, e ele falando da história de Hegel, né, o Hegel ele se imaginou que a história se sintetizava nele, ele era a síntese da história. E eu lembro do Olavo terminando a aula o seguinte, eu espero que Hegel, antes da morte dele, ele tenha percebido que ele não é a síntese da história. Se ele não percebeu, ele está ferrado. E eu naquele estado que eu estava lá dormindo, né, na paralisia do sono, a gente não consegue se mexer, mas eu consegui ouvir a aula, então não tinha problema. E deu um gelado no meu corpo, porque eu pensei o seguinte, cara, se o Olavo, que é um sujeito com QI muito maior do que eu, muito mais culto que eu, o sujeito já leu Aristóteles, São Tomás de Aquino e Platão de cabo a rabo. Se o Olavo tem medo do inferno, por que eu me acho mais esperto que ele para não ter medo, né? Alguma coisa ele sabe tanta coisa que eu não sei, será que ele não está certo nisso também? Aí eu lembro que eu acordei no dia seguinte, eu saí caçando lá nos meus livros, lá do Bertrand Russell, do Richard Dawkins, maneiras de refutar, e eu falei, cara, não tem jeito, o Olavo está certo. E você vê que foi tudo com base na lógica, não tive nenhuma revelação divina, nada disso. Mas aí eu falei, bom, né, passei a estudar mais a igreja e voltei à igreja católica, onde eu fui batizado, e graças a Deus desde então não saí. Posso ser o pior dos católicos, mas da igreja eu não saí. Posso ser o pior, mas eu estou na igreja. Bom, esse foi um resuminho. Pessoal, acho que eu vou encerrar por aqui. Se alguém tiver mais alguma dúvida aí de última hora, eu respondo e depois eu encerro. Foi muito bom. Essa live vai ficar no YouTube. Não deixem de assinar, de se inscrever no meu canal no YouTube. O link está na minha bio. Porque eu vou passar a produzir mais conteúdo lá. Lá eu consigo aprofundar muito mais. Aqui no Instagram eu tenho que ficar sempre muito superficial. Não consigo aprofundar em nada. Então no YouTube os vídeos eu consigo explicar muito mais coisa, me aprofundar muito mais. Inscrevam-se no meu canal, esse vídeo vai ficar no canal, é a série A Medicina Como Ela É. Últimas questõezinhas aqui. Gasto faz mais dinheiro por ano que eu tô rindo? Luiz, cara, difícil dizer, tá? Se você consultar o relatório, acho que até faz, mas em prática privada o céu é o limite e é muito difícil você medir prática privada porque você tem a questão do valuation, do equity, né? Mas se você consultar os relatórios, achei gasto ganha. Recomenda mais revisar fazendo questões do Word One. Thiago, eu recomendo sempre questões, cara.
Mas se você está usando o Word por sistemas, você é obrigado a usar o Anki ou algum aplicativo de flashcards, porque se você revisa patologia hoje, você termina a patologia hoje, você nunca mais vê patologia, então você tem que usar o Anki, tá? Ou algum outro aplicativo, tem um monte de aplicativo de flashcard, né? Mas eu sempre estudei no modo randômico, então eu revisava fazendo mais e mais questão, e mais questão, tá? Isso aí é questão de estilo, eu prefiro dessa maneira, mas se você gosta de fazer por sistemas, aí você precisa do Anki, ou outro aplicativo da sua preferência. Não tem um conflito de interesse. Top Mestre, vou seguir. Muito obrigado pelo excelente conteúdo. Tamo junto, Pablo. Tamo junto. Senhores, foi um prazer. Né? Sempre um prazer estar com vocês nesse domingo à noite aqui. Agora são 9h43, deve ser quase meia-noite no Brasil. Então, muito obrigado por estar comigo. Amanhã, luta da semana. Um abraço a todos. Essa live vai ficar no YouTube. Não deixem de se inscrever no meu canal. Aquele abraço. Isso foi a medicina como ela é. Alá, Nelson Rodrigues.